Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Arashi Educa. Eu sou o professor Júlio César e nós vamos para mais uma aula de matemática. Continuando a falar sobre áreas, hoje a gente vai entender um pouquinho sobre perímetro também. Então, na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre perímetro também, tá ok? E eu queria relembrar então o que a gente falou na nossa última aula. Na última aula a gente falou sobre a área da área do quadrilátero. O que são os quadriláteros? São os retângulos, os quadrados, as figuras geométricas que têm 4 lados. E aqui eu coloquei uma edificação, uma casa que estava sendo construída. E aí o que aconteceu? Eles fizeram a base dessa casa. E aí muitas das vezes você fala assim, nossa, eu queria saber se esse quarto aqui está grande. Se ele está num tamanho legal, um tamanho bacana. Esse aqui é um quarto, viu, gente? Dá pra ver aqui que é um quarto, né? Ó. E aí você pode falar, não, mas isso aqui é um quadrilátero? Sim. E se isso aqui é um quadrilátero, você consegue achar a sua área. Aqui também tem outro quadrilátero. Ó, não dá pra ver o finalzinho dele aqui, que essas vigas aqui, essas baldrames aqui estão tampadas. Mas eu tenho diversos quadriláteros. Normalmente, pessoal, cômodos de casa, cômodos residencial, eles fazem no formato de quadrilátero. Sabe para quê? Para aproveitar melhor a área do ambiente. Então, toda vez que você tiver um cômodo na sua casa, dê preferência para que ele tenha o formato de um quadrilátero. Por quê? Se você fizer um cômodo, Júlio, fiz meu quarto, e ó, meu quarto eu quero no formato triangular, 3 lados, Júlio. Posso isso? Eu sempre brinco com os meus alunos, falo, gente, o quarto é seu nesse caso, você faz do jeito que você quiser. Porém, imagina só, que inútil que vai ficar esses lados aqui, essas partes aqui, ó. Onde que eu coloco os ângulos do meu triângulo. Porque aqui você não vai conseguir encaixar quase nada. Ah, Júlia, eu vou colocar aqui no meio da parede um guarda-roupa. Aqui no meio dessa parede minha cama. E aqui eu coloco um sofazinho, alguma coisa. Tudo bem, mas se você chegar muito próximo aqui daqui que eu chamo de vértice, lembra do vértice? O que vai acontecer? Você não vai conseguir tocar. Porque ele vai, ó, funilando, digamos assim. Tá? Então, assim, para aproveitar melhor a área útil dos cômodos residenciais, dê preferência a fazer os seus cômodos em formatos de retângulos ou até mesmo quadrado. Então, na forma de quadrilátero, certo? Então, nós aprendemos o que também na nossa última aula? Nós aprendemos, deixa eu apagar isso aqui. Nós aprendemos que as unidades, então, por exemplo, se eu tenho alguma coisa assim, ó, 20 centímetros, e quero converter, por exemplo, para metro, eu preciso dividir esse 20 centímetros por 100. Então, o que equivale a 0,2 metros. Ah, Júlio, eu tenho 4.000 metros, eu quero converter para quilômetros. Quanto que vale 4.000 metros em quilômetros? Basta eu pegar esse 4.000 metros aqui, ó, e dividi-lo por 1.000, daria 4 km, 4 quilômetros. Toda vez, deixa eu contar um segredo para vocês, toda vez que vocês verem um casinho minúsculo, tá? Um casinho minúsculo aí, antes de uma unidade, significa que é 1.000 vezes. Então, quando você vai lá no açougue e aí fala assim, me arruma aí 2 quilos de contrafilé. Você está comprando 2 quilogramas. Então, se o quilo, que é o K, é 1.000 vezes, quer dizer que você está comprando 2.000 gramas, certo? Então, toda vez que tiver o K, significa 1.000 vezes, ok? Então, nós vimos então sobre a conversão de unidade, que é muito importante para nós. Por quê? Porque, como eu falei na última aula, eu não consigo comparar coisas diferentes. Eu preciso, isso é um... Eu tenho até dor no coração quando eu vejo meus alunos, eles fazendo comparações de unidades diferentes, tá? Então, expliquei na última aula. Gente, se eu tenho R$2 ou R$3 e eu tenho $1, eu sei qual que vale mais, se é os R$3 ou $1. Para mim saber, eu preciso converter. Tem que entrar lá na internet, clica lá, quanto que vale o dólar no dia? Dólar americano, né? Vamos colocar assim, dólar americano. Quanto que vale o dólar americano no dia? Júlio, o dólar americano hoje vale 5,20. Então, aí beleza. R$5,20 vale o dólar americano. Real com real, consigo comparar. R$3 ou 5,20? Então, eu descobri que o dólar, aqui no caso, R$5,20 vale mais que R$3. Ok, bacana. Beleza? Muito bom, nós vamos falar sobre área e perímetro. Área, nós já estamos acostumados, nós já aprendemos na última aula, nós já somos craque, então não vou focar muito nisso não. Mas a área é essa parte interna do polígono.
Olha esse polígono aqui. Então, a área é essa parte interna dele. O perímetro na verdade, o somatório, porque só tem um, então é o somatório, do quê? Dos lados. Então, por exemplo, você tem esse terreno aqui, ó. Esse terreno, olha o meu terreno lá, ele tem 20 metros de largura por 10 metros de altura. Então, se eu for olhar aqui, eu tenho 20 vezes 10, eu vou ter 200 metros. Que metro, tá, gente? Metros. Mas sabe o que acontece? Você falou assim, ó, esse terreno eu não vou construir ele agora. Eu sei que ele tem 200 metros quadrados, um terreno bacana. Mas eu quero só cercar. E eu vou cercar, sabe de quê? Vou cercar vou comprar cerca normal. Aqueles arames não, mas vou cercar. Eu quero saber quantos metros de arame eu vou utilizar para cercar esse terreno. E aí eu preciso usar o conceito de perímetro, que é somar os lados. Então aqui, ó, por exemplo, isso aqui foi a área, né? 200 metros quadrados. O perímetro P é 20 mais 10 deu 30. Aqui não tem mais 20? Os lados não são iguais, congruentes? Então, mais 20 deu 50. Aqui não tem 10? Lados congruentes? 60. Então, 20 mais 20, 40. Mais 10 mais 10, 60. Então, o perímetro aqui deu 60 metros. Perímetro não é metros quadrados. Perímetro é metro. É dimensão o quê? Estou somando, eu não estou multiplicando. Quando eu multiplico, eu somo o quê? Os numeradores. Lembra dessa aula? Nesse caso, não. Nesse caso, eu estou adicionando, eu estou somando. Então, deu 20 com 20, 40, com 10 com 10, que deu 20, 40 com 20, 60 metros. Esse é o meu perímetro. Assim, eu posso fazer para o meu terreno B, para o meu terreno C, para o meu terreno E, para o meu terreno D e para o meu terreno F aqui, tá? Então, eu posso calcular a sua área e o perímetro, tanto de B, quanto de C, quanto de D, quanto de E, quanto de F. Então, retomando, então, o que a gente vai estudar hoje é justamente isso. Entender que a área está relacionada à região, à superfície, e o perímetro à borda, somatório das bordas aí, ok? Área e perímetro. Então, a área, normalmente, as medidas mais comuns são metro quadrado e centímetro quadrado. O que eu tenho que fazer, ó? Aqui tem duas setinhas. Deixa aqui eu preencher duas setinhas para vocês verem. Então, quando eu falo de área, eu falo da multiplicação dos lados. Então, por exemplo, isso aqui é um quadrado bonitinho, ó. E o quadrado, ele tem os quatro lados deles, dos quatro lados do quadrado, ele é igual, eles são iguais, esses lados. Então, para me achar sua área, basta eu pegar A vezes A. Pensa que esse A aqui é a base e esse outro é a altura. Então, a área é A vezes A, mas quando você pega o A e multiplica ele duas vezes, você vai ter o quê? A ao quadrado. Então, a área do quadrado é A ao quadrado. A aresta ao quadrado, lado ao quadrado, tá? Perímetro. Perímetro aqui, ó. Soma dos lados. Então, eu vou somar A com A com A com A. 1A, 2A, 3A, 4A. Então, o perímetro é 4 vezes o A. Então, já achei a área e o perímetro do meu quadrado aqui. Júlio, vamos fazer o seguinte. Você tem um quadrado agora que a aresta dele, o lado dele, vale 15. Ok. 15 metros. Calcula para mim a área e o perímetro. Ok. A área, então, é o quê? É 15 ao quadrado. 15 vezes 15, ó. 15 ao quadrado, que vai dar 225 metros quadrados. O perímetro é 4 vezes o A, então é 1, 2, 3, 4. Então, o perímetro é 4 vezes o A. Se é 4 vezes o A, é 4 vezes 15. Então, aqui meu perímetro deu 60 metros aqui, ok? Bem fácil, bem tranquilo e muito pertinente aqui. Do retângulo. O retângulo a gente viu um pouquinho na próxima aula. De novo, multiplicação dos lados, soma dos lados, quando eu falo do retângulo aqui, certo? Então, a área é base vezes altura, base B, altura H, e o perímetro, olha aqui, eu tenho isso aqui também vale B, opostos ângulos aqui com 90 graus, isso aqui também vale H, oposto com 90 graus. Então, B com B deu 2B, H com H deu 2H.
Então, eu somo, o perímetro é 2B mais 2H. Supondo que o B vale 20 e o H vale 10, eu consigo calcular a sua área e a sua altura. A sua área e o seu perímetro. Porque a área fica sendo base B, 20, vezes a altura H, que é 10. Então, eu acho que a área aqui é 200 centímetros quadrados. Perímetro, 2B mais 2H. Então, 2B é 2 vezes B. Então, 2 vezes o B, que é 20, mais 2 vezes o H, que é, cadê o H? 10. Então, esse perímetro daria 2 vezes 20, 40, mais 2 vezes 10, que deu 20, deu 60. Certo? Então, o perímetro daria 60 ali. Agora, quero que a gente faça isso com muita calma e com muita leveza para que vocês consigam compreender, que é relacionado ao triângulo. O que é o triângulo? O triângulo, nesse caso aqui, é um triângulo retângulo, tá, gente? Lembrar que o triângulo retângulo, ele tem esse nome porque ele tem um ângulo de 90 graus aqui, tá? O triângulo, ele vem quando você pega um retângulo e parte esse retângulo exatamente ao meio. Então, o que aconteceu aqui? Eu tinha um retângulo aqui, ó, que é esse cara aqui. E aí, o que aconteceu? Eu vim aqui, ó, e peguei uma tesoura e cortei ele no meio certinho. Uou, fez uma curva, Júlio. Não pode ser assim, não. Tá muito feio. Espera. Vou fazer até com marca-texto para não... Ó, você vai cortar esse seu triângulo exatamente ao meio. Esse triângulo, esse retângulo exatamente ao meio. De forma que essa área seja igual a essa área. E aí, quando você dividir ou cortar ele ao meio, você tinha a área do retângulo, que era base vezes altura. Na área do retângulo era o quê? A área do retângulo era B vezes H. Olha aquela aqui, ó. Certo? E agora, o que aconteceu? Você dividiu em 2. Você dividiu em 2, você tem que pegar essa área e dividir por 2. Então, base vezes altura dividido por 2. Assim, chegamos à fórmula do triângulo. A fórmula da área do triângulo. Então, a área do triângulo é base B vezes altura H dividido por 2. Então, a área do triângulo, ela está vindo do quê, Júlio? Ela veio da área do retângulo. Peguei meu retângulo, ó, cortei ele ao meio, em duas partes iguais. Quando eu partilho em duas partes iguais, eu tenho duas áreas iguais, que vai dar, então, B vezes H sobre 2. A área, beleza. Agora, vamos falar sobre o perímetro. O perímetro, gente, é somar todos os lados. E aí eu tenho a base do meu triângulo, eu tenho a altura desse triângulo, e eu tenho uma última parte, que é o maior lado do triângulo, que a gente tem um nome específico. Vou colocar aqui, ó. Hipotenusa. O maior lado do triângulo se chama hipotenusa. Bonito, né, esse nome? Hipotenusa, eu gostei. E o perímetro, então, é somar o B, que é a base, com a altura H, com esse hipotenusa hip aqui que eu coloquei, tá? Então, pressupondo que você teria, então, uma base valendo 3, H valendo 4 e hipotenusa valendo 5, você consegue achar esse perímetro, né? Basta somar. Perímetro é igual a 3 mais 4 mais 5. Perímetro, nesse caso, seria 12 centímetros, se tiver 100 centímetros aqui, ok? Aqui, agora, eu trouxe um gráfico falando sobre quanto que vale os metros quadrados em algumas cidades, tá? Então, vão ser de datas diferentes, então o valor vai ser diferente, tá? Então, primeiro aqui, ó, o metro quadrado mais ou menos em Brasília, quando foi pegado isso aqui, do agente móvel, valia R$9.000. Então, cada metro quadrado valia R$9.000. Então, para você comprar, por exemplo, uma casa com 100 metros quadrados, presta atenção, 100 metros quadrados, você gastaria mais ou menos uns R$900.000 em Brasília. Enquanto no Rio você gastaria uns 815 mil, enquanto em São Paulo 692 mil, enquanto em Recife uns 480 e poucos mil, e assim por diante. Olha o valor do metro quadrado nessas cidades. Aqui eu trouxe um melhor ainda. Por quê? Porque aqui se fala o valor médio do metro, são gráficos diferentes, e quanto ficaria um imóvel de 70 metros quadrados, tá? Então, nesse caso aqui, o Rio de Janeiro está sendo mais caro. E aqui fala que o valor médio é de R$9.331 o metro quadrado. Então, uma casinha com 70 metros no Rio tinha que valer mais ou menos 653 mil. Gente, com certeza tem que olhar o bairro. Esse aqui é o bairro mais top do Rio, tá? São Paulo mais ou menos R$9.000 o metro quadrado, daria 631 mil
uma casa. Em Brasília, 7.300, então daria 514 mil. E assim por diante. Então aqui dá para a gente avaliar ou entender melhor como é que esse conceito de área vai ser aplicado no nosso dia a dia aqui, tá? Olha isso aqui. A Mariana, ela quer comprar um tapete retangular que cubra a mancha do seu piso. Então o piso dela está manchado. O tapete deve ter 2 metros de largura e 150 centímetros de altura. Calcule qual a área coberta pelo tapete em metros. O tapete vai conseguir tampar uma mancha de 2,5 metros, 2,5 metros quadrados? Vamos calcular então quanto que vale esse tapete dela, a área dele. A área do tapete é 2 metros vezes o quê? 2 vezes a altura dele, que é 150 centímetros. 150 centímetros eu preciso converter para metro. Então, convertendo para metro, dá para dividir por 100. 150 dividido por 100 deu 1,5. Então, quer dizer que a área é 3 metros quadrados. A mancha tem 2,5 metros. Vai tampar? Sim, porque 3 metros é maior que 2,5. Então, o tapete conseguirá tampar uma mancha de 2,5 metros. Vou colocar aqui, ó. Sim, vai conseguir tampar, porque ele tem uma área útil maior aqui, tá ok? Vamos lá. Se o perímetro de um campo de futebol é 250 metros e este campo possui largura de 100 metros, qual é a área em metros quadrados ocupada pelo campo? Vamos desenhar um campo? Esse aqui é o perímetro P desse campo é 250 metros. Ok. Eu sei que a largura do campo é 100, então tem 100 aqui, tem 100 aqui, certo? Eu sei quanto vale essas medidas? Não. Vou chamar de x e de x aqui. Ok. Mas eu sei que o perímetro vale 250. Eu consigo calcular? Sim, porque o perímetro é somar esses 4. Então, se eu somar 100 com x, 100 mais x, com 100 de novo, que está aqui, com x, tem que dar 250. Então, quer dizer que 200 mais 2x é igual a 250. Então, quer dizer que esse 200 passa para o outro lado, fica assim, ó, 2x igual a 50, certo? Quer dizer que o x é igual a 25 metros. Oh, beleza, hein? Então, 100 com mais 25, 125, com 100, 225, com 25, 250. Bateu no perímetro. Ok. Quero achar a área. A área não é base vezes a altura do retângulo? Então, basta eu pegar 100 e multiplicar por 25. Quanto que é 100? Quanto que é 100 vezes 25? 100 vezes 25, Júlio? Bem fácil. Daria 2.500 metros quadrados. Então, a área desse campo de futebol seria 2.500 metros quadrados aí. Tá ok? Pessoal, então na aula de hoje a gente aprendeu um pouquinho sobre a área do quadrado, a área do triângulo, a área do retângulo, perímetro do quadrado, perímetro do triângulo, perímetro do retângulo. Lembrar que área é medida de superfície, então está relacionada a quadrado, metro quadrado, centímetros quadrados, quilômetros quadrados. Perímetro não é medida de superfície, perímetro é o comprimento. Comprimento, então, pode ser metro, 20 metros, 50 metros, 50 centímetros, 90 quilômetros, mas é medida linear, tá ok? Galera, então, valeu pela participação na nossa aula, espero vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço e até a próxima.